É o Baião Binário, programa de Evásia, com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia, Fábio Ribeiro! Mais um episódio do Baião Binário. Este é o de sábado. Ê! Como você tá? Tô ótimo, cara. Você, tá bem? Tô bem. Meio fria essa semana, né? Eu não lido muito bem com frio, não. Eu fico mal no frio. Bom, como nossa audiência é mundial, tá muito frio aqui em São Paulo. Né? Para você que deve estar assistindo isso, enfim, em algum lugar longínquo do universo, a 25 Tá tipo línguas, 15 graus. a gente traduz o nosso baião binário. Você que está aí na Finlândia agora, enfim. Vivendo o verão de 20 graus, né? Exato. Bom, cara, tá vendo minha tela, cara? Bom, Bom, vamos começar então, que hoje o assunto é cinematográfico no começo e depois a gente vai para outro lado. tá. Eu sigo algumas, enfim, tenho uma preferência por seguir pessoas da época que eu acompanhava rock lá nos anos 90, 2000, enfim. Tem bastante gente interessante nos perfis que eu acompanho. E tinha uma coisa que um dos caras colocou, o André Barcinski, colocou um vídeo como recomendação da arte do foquista ou da foquista. E eu imaginava que existisse isso, mas não que fosse uma função, né, de edição, algo do tipo. Isso é tipo um trabalho. É um trabalho, bom, me perdoem os técnicos, a gente vai cometendo uma barbaridade, enfim. Mas basicamente você captura imagens, né, as imagens brutas, e quando você monta um filme, tem uma pessoa que ela é responsável por fazer ajustes de foco, mas não é ajuste de foco só estilo para ficar bonito, não, é para dar meio que o tom da imagem. Então é quase como se fosse um contador de histórias, cara. E esse vídeo aqui, ele é sensacional. Eu fiquei pensando em outras coisas, mas queria que você visse um trecho do vídeo para depois a gente falar sobre o que eu pensei. Tá bom? A rack focus is a deliberate change of focus during filming. The first assistant camera person must adjust the focus ring without looking through the lens. So one of the great artists of this film is the focus pull. All that is perfectly done. The guy was a genius. To be able to do this focus is incredible. The first AC relies on marks on the focus ring to determine how to make an adjustment during a shot. Master filmmakers like Spielberg, Scorsese, De Palma, and Tarantino use rack focuses often. Rack focuses require careful planning as they cannot be undone. The filmmaker is forcibly directing the audience's gaze to something specific that was previously not. Eu acho que você pegou, né, cara? É Cara, sensacional. Não, é que a gente é muito mal treinado, né, pra ver isso. Tipo, eu falei, nossa, mas mudar o foco no meio do filme, nunca vi isso. Tipo, Você viu que legal que é, assim, bom, a gente acompanha essas coisas e não percebe essas nuances. Quando eu percebi isso, eu falei, caramba, isso é um gestor, né? Você recebe uma informação bruta e você tem que definir aonde você vai ajustar a lente. Só que é na hora. Na hora, o que você vai destacar, e falou do Spielberg, do Scorsese, do Tarantino, que são grandes diretores, enfim. Mas foi inevitável fazer a metáfora de você ter uma fotografia, um filme, e isso, bom, metaforicamente é tua vida, tua empresa, é você, e o lance de você colocar o foco para você mesmo, olha, é isso que importa olhar agora, e para os outros, olha, preste atenção nisso quando está olhando para mim. Cara, eu achei isso de uma beleza, assim. O vídeo tem 4 minutos, assim, eu recomendo muito. E são aquelas coisas que te pegam num dia especial, né? Assim, tava vendo isso no domingo passado, tava meio triste, meio, enfim, com coisas da vida e tal.
E aí um vídeo, nada a ver, obviamente, mas eu falei, caramba, que beleza, né? Tem beleza em tudo na vida, né? Tem beleza numa função que a gente sequer sabia, eu sequer sabia que existia, e que se chamava foquista. E é de uma beleza, e é de uma, como é que eu posso dizer, cara, no mundo de vaidades, onde todo mundo precisa estar disponível nas redes sociais, apresentar suas coisas, ninguém sabe quem são essas pessoas. E elas fazem um trabalho primoroso, assim, sabe? Ninguém assim, do ponto de vista popular, o público comum não sabe quem são as pessoas. Imagino que as pessoas que trabalham na arte, na parte técnica, devam saber exatamente quem são os grandes, quem são as grandes. Mas eu achei sensacional, cara. É o tipo de coisa que você fala, meu, a vida acontece num nível, a gente vê as coisas, é estimulado, a gente tem o culto à celebridade, mas tem toda uma camada de pessoas talentosas, brilhantes, que a gente sequer sabe que existem, assim. Isso me colocou no meu lugar, sabe? Tipo, pô, acho que independente do que eu faça, vou continuar aí ajustando meus focos e seguir a vida. Achei bonito isso. Não, e eu acho que é bonito também esse lance do não pode ser desfeito, assim, isso fica um pouco mexida com essas coisas que não podem ser desfeitas, sabe? Tipo, isso traz uma natureza humana de dedicação, de vontade de fazer um negócio que você não vê quando dá para desfazer, sabe? Ah, a gente dá um jeito depois, tipo, não tem como, sabe? Eu achei lindo, assim. Vamos ver só mais 10 segundos antes de partir para um outro elemento que também tem no cinema. You see that? There it is again. A rack focus must be planned in advance of shooting and often before the right camera lens is selected for the scene. They are just as prevalent in television and often save filmmakers the trouble of moving the camera to set up other shots. When used creatively, focus racks save time and money. I singled out 3 focus racks throughout cinema history that deserve special recognition. A confident on-screen movement motivates the focus chain. Eu poderia ver isso o dia todo agora. As pessoas vão assistir, Fábio. Boa. The Art of the Focus. Vamos, e Só mais um parênteses. Ele falou que um bom ajuste de foco salva tempo e dinheiro. Na gestão de empresas e na gestão da vida também. Eu acho que esse título, The Art of the Focus, acho que deve cair em uma luva para muitas coisas. Cara, esse aqui tem a ver com cinema também e também tem a ver com essas funções invisíveis, né? É outra função que eu não sabia o nome, chama Slate Operator, ou operador ou operadora de claquete. A claquete é aquele negócio que você bate assim para começar a gravar. Enfim, eu também não entendia para que servia aquele negócio, ignorante como eu sou. Fui estudar rapidamente, bom, para que serve isso, né? E quando você bate a claquete, no final das contas, você está sincronizando áudio e som, né? Áudio e vídeo. Áudio e vídeo. E, ao mesmo tempo, aquelas marcações que você vê na claquete, elas servem para indexar, né? Porque imagino que você deve gravar uma série de cenas durante o dia, alguém que vai fazer o trabalho de edição precisa de um nível de indexação. Então, a claquete, você tem uma sequência numérica com letras que serve para as pessoas fazerem as montagens, as edições, as mesas ali de edições dos trabalhos. O Tarantino trabalha com uma mulher chamada Geraldine Bresca. A Geraldine Bresca, se eu não me engano, é espanhola, tá? Posso estar cometendo um equívoco aqui, enfim, me perdoem. Depois eu pesquiso e coloco nos créditos. Eu acho que ela é espanhola. Ela faz a operação desse instrumento, da claquete, do Slate. Ela é Slate Operator do Tarantino. O Tarantino só trabalha com ela. Só que ela tem uma técnica de fazer isso. Sempre quando você vai fazer, tem lá uma sequência número-letra. E ela é altamente criativa e improvisa muito quando faz aquilo. Ela poderia simplesmente pegar e bater e falar gravando. Só que ela é muito sagaz e ela fala algumas bobagens ali, alguns impropérios às vezes, ou algumas coisas muito espirituosas. E então as pessoas falam, caramba, por que tem até uma discussão no meio cinematográfico, né? Como é que o Tarantino consegue extrair dos atores dele, dos atores dos filmes dele, essa leveza ou esse tipo de interpretação com cenas completamente cabeludas, assim. As pessoas estão discutindo assassinato, morte, uns assuntos nada a ver, só que elas estão no papel de um jeito, enfim, elas entram na cena de um jeito completamente inesperado, tipo, trabalha a mão do diretor, né?
algumas pessoas especulam que essa tal leveza, essa tal espontaneidade dos atores para entrar no papel tenha vínculo com o trabalho que a Geraldine Bresca faz. Ela faz uma espécie de ancoragem ali do tipo, olha, entra no papel. E entra do jeito que eu estou falando para você entrar. Então ela faz associações esdrúxulas que pega as pessoas de surpresa, como se você fosse gravar uma live e eu falasse, Camila, sei o que lá, vai lá, arrebenta agora, sei o que lá. E você entra meio que tipo, vai, arrebenta. Mas ela faz mais legais, tipo, eu vi ontem, saiu no Cura de ontem, eu fiquei enlouquecida dessa mulher, dei um Google até. Eu queria o Instagram dela, não achei. Aliás, eu não sei, assim, vou ter que pesquisar mais, mas eu peguei isso daqui na dica do Eyes on Cinema aqui, que é um perfil de Twitter bem legal, tem muitas coisas bacanas nesse perfil. E vou mostrar um pouquinho do trabalho dela no filme Bastardos Inglórios aqui, cara, rapidinho para o pessoal ver, dado que hoje a gente está dedicando esse espaço para os invisíveis. 29 fucking explosives. Fucking action. 48 Nazis. Take 1. Achtung, Nazis. Genius. Genius. Take 2. Genius. Genius. 45 kaboom. Take 5. Papa. Take 2. Aldo Bastardo. Kiss goodbye. Adolf Hitler. 51 toes. Take 7. Mark. Used. Fit essential. 2 nauseous. 39 blowjobs. No problem for 1. What? 2 perverted. Caput. 7 focusing freaks. Assassin. Assassino. Fangulo. Strangulato. Spaghetti. Tortellini. Ravioli. Zucchini. Parmigiano. Take 7. Mark. 32 Barack Obama. 39 Chuck Jones. Danny Elfman. 51 asphyxiating girl. 39 Berlin lady. Bridget. Take 4. Fucking Hellstrom. Fucking Shusha. Take 4 pickup. 28 prick. Take 2. 29 cigarettes. Take 1 mark. 34 appetite. Take 1. Humiliation. Take 1 mark. É muito bom. É outra coisa que eu poderia assistir o dia todo isso aqui. Mas enfim. Não, e para quem não tá entendendo inglês, né? Ela fala, tem hora que ela fala coisas que tem muito a ver, mas tem outras que ela fala atum, tortellini, que é tipo um macarrão. Aí o cara deve estar fazendo uma cena em que vai explodir o cinema. Ela pega tipo um cigarro e aí o cara tipo, não, peraí, calma aí. Tipo, a cara do cara tá falando assim, não, a gente tá explodindo o cinema e você reparou no cigarro. E aí ele entra, né? Muito louco, Fábio. Ela fala alguma expressão vinculada com a letra, que é um código ali, mas enfim. É outro trabalho... Obama! Obama. É um trabalho que, pô, é um trabalho simples, né, cara? E feito com algum tipo de cuidado, de amor. E aí essas coisas me tocam, assim, porque quando eu vejo alguém, e eu sempre tive isso desde criança, cara, assim, eu sempre gostava de ir no sapateiro da minha rua, na pessoa que amolava faca, enfim, e ficava assistindo as pessoas trabalhando, né? Porque eu sou fascinado por ver alguém exercendo o seu ofício, sabe? Sou fascinado, assim. Seja qual for o ofício, a gente mostrou no Baião anterior uma coreana modelando bullying, né? Eu sou muito fascinado por ver pessoas executando os seus ofícios, assim. Seja sei lá, uma pessoa tocando um instrumento, alguém manuseando uma claquete ou foquista, assim, isso sempre me encantou. Eu falo, caramba, tem uma beleza de você ver a pessoa em contato com o objeto que ela admira, né, que ela domina. Eu sempre fui muito fascinado por isso. Essas coisas me deixam muito intrigados. Eu fico horas olhando aquilo. E eu ficava horas olhando um sapateiro trabalhar assim, porque eu falava, caramba, que destreza, né, que a pessoa tem. Enfim, a gente fala hoje de destreza digital, né? A gente tem até um termo sobre isso. Eu sou muito apaixonado por ver pessoas executando ofício. Por exemplo, quando eu vejo você dando aula, por exemplo, eu fico encantado. Assim, gosto de ver. Eu gosto muito de ver essas coisas. E aí a gente, para pegar o tripé aqui da nossa coisa, só para poder... Eu vou para o terceiro assunto do cinema. Mas aqui tem uma reportagem. Could Quentin Tarantino's Secret Weapon beat his Slate Operator? Ou seja, é legal, né, você saber que uma pessoa dessa é associada... Pô, as pessoas olham para o Tarantino, pô, tem uma mulher lá que faz um trabalho que é tão importante quanto, e aí conta especificamente do trabalho dela. Demais. Não, e acho que tem esse lance de ser um trabalho coletivo, né? Eu também não gosto muito dessa necessidade que a gente tem de achar quem que é o responsável, sabe?
Porque eu acho, por exemplo, a gente tem dado muita aula em dupla. Tipo, não dá para falar que a aula é de um ou de outro, porque se a gente desse a mesma aula, a gente não ia dividir ela na metade da aula igual, porque a gente está respondendo um para o outro, né? Então, eu acho que adorei ver Geraldine, adorei conhecer ela, achei ela o máximo, Tortellini, no meio de um filme sério, tipo, Tortellini. É maravilhoso você poder chegar, enfim, eu gostei muito do fato dela levar com leveza um trabalho que talvez pudesse passar batido. Mas eu também não concordo com o fato da gente ficar tentando achar o segredo, sabe? Quem que é o responsável? Não tem o responsável. O Tarantino, mais a Geraldine, mais o foquista dele, mais não sei o que, mais não sei o que. Isso dá o grupo. A gente acabou personificando muito, né? Essa necessidade de ter que ter um que é o responsável por ser maravilhoso, né? As pessoas ainda olham muito para o CPF. Exato. Mas tem uma excelência, né? E excelência tem a ver com Stanley Kubrick. Eu já disse isso vários baiões consecutivos. Eu estou apaixonado pelas reportagens dessa divisão da The Economist, a 1843, Histórias de um Mundo Extraordinário. E nesse dia especificamente... Fábio, o que é 1843? Você sabe por que chama 1843? Deve ser alguma efeméride histórica vinculada, enfim, posso pesquisar alguma data importante do ponto de vista histórico. Vou pesquisar e trago no próximo. Aqui fala do Stanley Kubrick, show that perfectionism pays off, ou seja, Stanley Kubrick mostra que perfeccionismo, dá certo, faz sentido e dá resultado. E conta várias coisas do perfeccionismo do Stanley Kubrick nos filmes que ele produziu, dirigiu. E eu fiquei fascinado por uma história particular aqui. Tá vendo essa máquina? Essa máquina aqui é do filme O Iluminado. O Iluminado com Jack Nicholson. Aliás, eu tô com o cabelo parecido com o dele hoje, assim, no filme. Tem uma cena que tá, enfim, datilografando uma frase e tal. E qual que é o lance maluco dessa cena, cara? O filme americano, né? Então a frase tá em inglês, você datilografa a frase em inglês e tal. Até aí, ok. O Tarantino tem o Stanley Kubrick tem um nível de perfeccionismo que esse filme vai ser traduzido para várias línguas, ele imaginou. Ele gravou a sequência da máquina de escrever, assim, tem um tilintar ali que é característico, né? Então você, sei lá, vou gravar Eu Amo Você em inglês, digitando na máquina de escrever. Ok. Ele falou, bom, mas se esse filme for traduzido para o espanhol, para o francês, para o português, a frase é outra e a cadência das teclas não pode ser a mesma. Cara, ele chegou ao ponto de gravar várias sequências da máquina em várias línguas para quando o filme fosse ser traduzido, adaptado, trocasse para que ficasse nesse nível de perfeccionismo. Essas coisas, ninguém percebe isso. Ninguém. Aliás, para falar que ninguém, eu vi um caso recentemente de uma pessoa na década de 80 que, eu vou trazer isso em algum baião, eu vou colocar como dica adicional aqui, que era um físico que você levava um disco para ele, um vinil, e ele reconhecia pela ranhura do vinil qual era o autor da música clássica. Tem pessoas, enfim... A ranhura é tipo, tem que olhar com lupa, né? Porque... Não, ele reconhecia pela ranhura, pela gravura que fica ali no disco, no vinil, de quem era a música clássica, e reconhecia nuances do tipo, olha, isso aqui foi tocado pela Camila, inclusive. Mas, enfim. Quando eu vejo esse tipo de perfeccionismo, eu falo, pô, o cara deve ter gasto horas fazendo isso, né? E ele não fez isso para que você ou eu percebêssemos. Ele fez isso porque ele falou, pô, é assim que eu vejo a minha arte, assim, são os detalhes. E a gente, às vezes, tem discussão assim, né, cara? Não me importa, assim, me importaria muito que todo mundo percebesse e visse o cuidado, mas é mais uma satisfação pessoal de você estar consciente que está fazendo o melhor trabalho, um trabalho mais carinhoso possível. Então, eu junto essas três coisas lá do foquista, da Geraldine Bresca e do Stanley Kubrick para falar sobre, primeiro, coisas que são invisíveis a olho nu, mas que demonstram carinho, né? E eu estou meio tocado por gestos de carinho, estou meio tocado por essas coisas, porque eu acho que o que pode salvar as relações no espaço de trabalho, as relações humanas, são os pequenos gestos de carinho que, para mim, caíram em desuso, assim, né?
Tudo hoje tem uma troca, tem um trade-off. Você faz carinhos públicos desde que alguém te curta, enfim. O carinho espontâneo, o carinho invisível, ele está meio que em desuso, e até meio que em desuso, porque as pessoas talvez nem percebam quando está sendo carinhoso, né? Enfim, é um parênteses longo sobre carinho. É um lance de cuidado também, né? A gente, por muito tempo, acabou se importando com o que todo mundo se importava, né? Não sei. Exato. Mas essa tríade cinematográfica nos traz carinho. Carinho é importante. Eu vou mudar. Ainda sobre carinho. A gente está com uma turma de professores, né, cara? Pensamento computacional para professores. E essa turma começou na segunda-feira. A gente já fez 2 aulas, tem 30 e poucos professores. Um grupo maravilhoso, assim, legal de trabalhar. No domingo, antes da nossa primeira aula, eu fui pesquisar reportagens sobre educação, então te passei uma do New York Times, que está fazendo alguns webinars tal na época da pandemia, tal. A gente colocou como dica de cura da quinta-feira, vale a pena acompanhar. Esse outro artigo da The Atlantic, a The Atlantic tem uma série sobre professores que ela é maravilhosa, assim, ela tem que ser replicada em algum veículo nacional, adaptada, enfim. Qual que é o pressuposto, né? Esse artigo fala de que ensinar não é sobre gerenciar apenas comportamentos. Tem uma nota do editor que é o seguinte: nos próximos 5 anos, boa parte dos professores americanos vai se aposentar. Tá ocorrendo um rejuvenescimento, né, dos professores americanos. Naturalmente, os professores que eram mais experientes, tinham mais tempo de carreira, estão se aposentando, entrando uma leva de professores novos. E a média de idade de um professor hoje, ela é 15 anos menor do que era em 88, por exemplo. Então, se você estivesse numa sala de aula em 88... A média era 15 anos. A média seria 50 anos, seria a média dos professores. Hoje a média é 35 anos. Não tem bom, certo, enfim... não tem certo ou errado, bom ou ruim nessa história. É uma constatação, mas ao perder essa experiência, a gente perde muito conhecimento que, de alguma forma, pode não ter sido nem registrado. Né? E que talvez não esteja organizado, né, Fá? Nesse caso, especificamente aqui da Atlantic, nessa reportagem, a discussão que me tocou mais foi um caso de um professor que ele começou a lecionar na época do 11 de setembro. E ele falou, bom, eu vou ser um professor enérgico, vou ser um professor linha dura, né? E ele dizia que ele até se revestia de um certo personagem, assim, e tinha um método de dar aula que era digerir comportamento, né? Então, eu sou o professor, você é o aluno, tem uma lição, faça, enfim. Contou até um caso emblemático, que durante o 11 de setembro ele estava dando aula, começaram as notícias e tal, alguns alunos perguntaram se poderiam ver o que estava acontecendo, ele não, continua na sua lição, continua na sua lição. Esse mesmo professor vai contando a história dele ao longo do tempo, e vai contando como ele começou a mudar a percepção dele em relação a isso, né? Ele tinha uma lógica de dar aula, que era a lógica de você seguir o livro, de você seguir o currículo e tal. Eu vou entrar aqui no outline só para mostrar uma parte do artigo que me interessa bastante. E aí ele falou que com o tempo ele foi mudando e ele cunha uma expressão, eu estou falando ele, mas pode ser ela aqui, tá? Porque eu li esse artigo no domingo, pode ser que eu esteja enganado. Ele ou ela cunha uma expressão de pedagogia de realidade ou pedagogia de protesto, que é quando você resolve trazer a experiência do aluno e a vida social para dentro de sala de aula, cara. Deixa eu só ver se é um professor ou uma professora para não cometer injustiça aqui. Se for o Christopher que está escrevendo, é um professor, mas enfim, vamos lá. Ele conta essa primeira parte da carreira do World Trade Center, enfim, do 11 de setembro, e ele começa a falar sobre como ele começou a mudar a forma de ensinar e trazendo um pouco da experiência. E ele se colocou numa posição aqui bastante humilde, do tipo, pô, os alunos têm experiências de vida que eu não tenho, e trazer isso para dentro de sala de aula para discutir história, para discutir ética, para discutir sociologia é super rico. E ele colocou isso como pedagogia de realidade. E aí fala sobre ensinar os alunos na realidade que eles estão, ensinar os alunos de acordo com a vida que eles levam. E eu achei isso... Tá escrito, I've learned to see them as co-teachers. É tipo, cara, eu preciso ver eles como professores também. Tipo, não é sobre eu tentando ensinar eles e ensinando uns aos outros também, né? Ele falou, interrompe a noção de que é sobre gerenciar comportamentos. Eu li esse artigo no domingo, hoje é sábado, passou 6 dias, deveria ter lido um pouco antes de começar o Baião, mas
Eu gostei muito da perspectiva, e aí tem o termo pedagogia de protesto. Sobre, primeiro, o professor deixar de ser a autoridade máxima, a gente discute isso de várias formas, né? Mas quando a gente vê alguém escrevendo a própria experiência, isso pega outra tonalidade. E sobre o fato de você ser um mediador, de pegar essas coisas que estão dentro da sociedade e trazer para a sala de aula e fazer daquilo uma aplicação pedagógica mais interessante. E eu gosto muito disso porque no nosso mundo, e com todo o distanciamento, né? A gente é pequeno, a gente está começando a fazer educação, temos 5 anos como escola, a gente se propõe muito a fazer isso, né, cara? O Baião é isso, né? O Baião é a gente pegar coisas do mundo e colocar interpretação, é você pegar o foquista e falar que um gestor, em tese, deveria ter o mesmo tipo de atribuição, é pegar Geraldine Bresca e falar que esse é um comportamento que você espera de qualquer pessoa que execute uma função no espaço de trabalho, é pegar o Stanley Kubrick e falar, pô, o quanto é importante você deixar teu carinho, teu amor ali, e pegar esse professor e mostrar também o quanto é importante a gente ser sensível às discussões e não se furtar a discuti-las, mas trazê-las para a sala de aula de um jeito pedagógico, mediando ali o aprendizado com a realidade. Eu gostei muito desse artigo, cara. Queria que você meio que me apontasse aí coisas que você acha legal também e discutisse com a gente aqui. Quando a gente a primeira coisa que veio na minha cabeça é Paulo Freire, tá? Tipo, esse lance da pedagogia da autonomia, né? Que é você reconhecer que aquele aluno, apesar do termo aluno ser ausência de luz, ele traz muita coisa, né? Você não pode achar que você tá pegando um caderno em branco que chegou ali todos em plenas condições de aprender as mesmas coisas no mesmo ritmo, assim. Se a gente, quando vai crescendo, reconhece que tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal, tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal. Criança também, né? Talvez elas tenham menos dias ruins, mas talvez não. Então, acho que você conseguir reconhecer que você tá lidando com uma miríade muito grande de crianças de contextos diferentes e usufruir dessas diferenças para construir, fica muito mais rico, né? Porque ela vai conseguir perceber que você não está querendo impor nada, né? Você está literalmente se importando pessoalmente com ela, com a trajetória dela, com o que ela quer ser. Eu acho que isso traz uma relação muito bonita, assim, de troca, e aí deixa de ser ensino e aprendizagem, né? Passa a ser quase que uma troca. Não tem mais uma clareza de que você está ensinando tudo e ele está aprendendo só, né? É uma troca, uma cocriação. Acho que metodologias ativas, né? O movimento do Papert com o construcionismo, de que não era eu tentando construir seu aprendizado, e sim você, o Skinner. Enfim, tem uma série de pedagogos famosos que criaram teorias provando quase que não era sobre a gente ser o professor impositivo que achava que o aluno não trazia nada para a mesa, que a aluna não trazia nada para a mesa, né? E acho que a gente já deve ter falado no Baião, acho que pode ficar como uma dica aí para a gente encerrar o Baião. Tem um livro que eu gosto muito de um cara chamado Rancière, que chama O Mestre Ignorante. Ele é um livro recente, é de 2010, eu acho, não é muito antigo, sei lá, tem uns 10 anos, mas ele conta a história do século XIX, do século XVIII e XIX, de um professor francês chamado Joseph Jacot, que cria uma metodologia chamada Educação Universal, onde ele tem que se manter ignorante nos assuntos que ele vai ensinar. E é muito legal, porque ele dá 5 lições para que os professores se mantenham ignorantes. E aí se você percebe que você está aprendendo, que você sabe muito de um assunto que o seu aluno está te demandando, você tem que falar para ele isso e falar que você vai dar a visão, né, a sua visão, quantos anos você estudou aquilo para chegar naquele nível de abstração, porque senão aquele aluno sofre, né? Seu foco, né, cara? O foco, exato. Senão o aluno vai sofrer com aquilo, porque é tipo, nossa, eu não tô entendendo nada que ele tá falando, mas tipo, tudo bem, porque ele tá há 15 anos fazendo isso. Então, o recado final, a última dica dele para mim, a mais bonita e me emociona um pouco, que é manter a sua alma ignorante. Enquanto você reconhecer
que a melhor decisão para o seu aprendizado é manter a sua alma ignorante do ponto de vista de você perceber que você não sabe uma coisa, é uma oportunidade de você começar uma jornada nova de descoberta, uma jornada nova de construção, de novas relações, e não tentar colocar essas coisas na caixa. Eu acho que é aí que a gente começa a tirar valor, tirar vantagem do que é aprender, né? Do que é viver. Enfim, tem gente que faz isso por curiosidade, tem gente que faz isso por pragmatismo. A gente deu uma mesma aula, né, de um exercício não técnico, mas de um exercício de busca de conhecimento. E é muito louco como cada um tem o seu próprio rumo, né? Só que a gente não percebe isso e tenta seguir essas receitas malucas. Enfim, me lembra isso, Fá, que não é sobre a gente tentar domar a nossa essência e sim abraçar ela para tentar construir algo que seja relevante para a gente. Boa. Só cometi um erro no começo aqui, queria só reparar. Eu falei de 15 anos de diferença entre as pessoas. Na verdade é o seguinte, os professores em 88 tinham 15 anos de experiência em sala de aula em média e agora tem 3. Pode ser que a distância seja mais ou menos 15 anos de vida, mas eram 15 anos de experiência em sala de aula contra 3. Algo me diz que isso deve fazer muita diferença em sala de aula. Espero que a gente consiga compensar de outras formas. Cara, eu queria colocar só um bônus track. E aí, boy, você que está editando hoje o nosso Baião Binário, você pode cortar isso, colocar como um bônus track, jogar para o IGTV, enfim. Ou deixa aí, faz o que você quiser. Você tem o controle do processo todo. Eu queria que você comentasse uma reportagem. A gente começou falando de profissões invisíveis, né? E a gente está falando de uma adaptação aqui também que poucas pessoas acho que reparam nisso, né? Só quem é de educação se preocupa com educação, tecnicamente falando, no que diz respeito a essas estatísticas. Todo mundo se preocupa com educação, mas em relação a estatísticas, acho que só quem está no meio. Uma coisa que eu queria que você comentasse e que me chamou a atenção é esse artigo aqui. É um artigo recente e a gente está falando da Índia, tá? Então, vamos lá. Mulheres pedem à Premier da Índia que incentive homens a dividir trabalho doméstico. Para quem conhece basicamente a formatação da sociedade indiana, entende ali que o sistema de castas, tal, tem uma questão do sistema de castas e tem uma situação em relação à imposição de certos níveis de trabalho para homem e mulher. A coisa é muito mais rígida e talvez a evolução indiana nesse aspecto está bastante diferente da evolução que a gente já observa nos outros centros mundiais. Mas, enfim, cara, com a pandemia, a mulherada falou, meu, chega, que não dá, assim, tá todo mundo em casa, tá vendo a pia suja e só eu tenho que lavar esse negócio. Pode parecer uma coisa até roteiro de filme ruim, porque pô, não deveria mais existir essa discussão, mas existe, cara. E ao ponto das mulheres falarem com o premier, com o primeiro-ministro, tipo, olha, coloca uma ordem para os homens começarem a fazer alguma coisa. E começaram, de fato, virou um debate público, as brigas sobre o trabalho doméstico. Cara. Olha que interessante isso. Interessante em termos de inusitado, mas triste, né? E milhões de lares de classe média, o trabalho doméstico é delegado, a ajuda doméstica contratada. Você contrata mulheres, né, para fazer o negócio. Mas o que acontece quando você não pode contratar? No caso da pandemia, a resposta discórdia e briga. E, em um caso singular, uma petição para que o primeiro-ministro intervenha. O cabo de uma vassoura vem impresso com as palavras para ser usados apenas por mulheres? Pergunta a petição publicada no site change.org. Então, busquem aí change.org. E o manual da máquina ao fogão a gás? Então, por que a maioria dos homens não faz a parte no trabalho? E aí, cara, quando você continua lendo o artigo, não é só o homem marido, o filho o homem também não faz. O filho o homem, tipo, fica na dele. E aqui tem até uma foto dos meninos, aqui, ó, tipo, de saco cheio lá na pia, foi amando, foi forçado e foi fazer a questão toda aqui. E aí teve uma mulher que falou assim, alguém tipo, falou para ela, meu, por que você não faz o seguinte? Deixa assim lavar, vamos ver o que acontece. E aí começou uma espécie de rebelião meio que silenciosa das mulheres na Índia. E, pô, para quem já viu aquele filme Absorvendo o Tabu, que é um documentário que acho que saiu 2 anos atrás, né, cara? Que fala sobre a menstruação, as indianas que fazem lá os absorventes domésticos, é um tabu na Índia isso. Enfim, muitas crianças não usam absorvente, acham que é uma coisa demoníaca, sei lá, enfim. Me fala sobre o que você acha disso, cara, porque tem tantos pontos para tocar que eu não sei nem por onde começar, efetivamente. Cara, é muito louco, que eu também... A gente pode ir pro lado mais radical, tá? Que é o que eu vou, porque eu não devo nada para ninguém, tá?
Tem um livro, eu vou te levar hoje, inclusive, chama O Caliban e a Bruxa. E ela fala, Fábio, que o capitalismo só venceu porque o trabalho doméstico nunca foi remunerado. Só que a gente chamou de trabalho. O fato da gente ter chamado trabalho doméstico de trabalho traz uma responsabilização social que recaiu sobre as mulheres. No entanto, ele é um trabalho não remunerado que sustenta a sociedade, Fábio. Por quê? A pessoa precisa comer, a pessoa precisa se vestir, né? E a gente estruturou todo o mercado de trabalho para que a gente trabalhasse 8 horas por dia. E a Gocha, ela estava falando, né? Durante a pandemia, eu trabalhei mais do que 8 horas, eu estava exausta. Não tem como, Fábio, você manter uma casa limpa, roupa tranquila, comida, cozinhando todo dia, trabalhando mais de 8 horas por dia, a não ser que alguém tenha que se responsabilizar por isso. Então, o modelo de trabalho doméstico não remunerado foi o que construiu o capitalismo, segundo o Caliban e a Bruxa, esqueci o nome da autora maravilhosa. E toda vez que eu escuto trabalho doméstico, me dá um arrepio, assim, no quesito... Cara, é um trabalho. Por que a gente não remunera? Por que a gente não divide essas horas? Né? Porque a gente trata como se não fosse, como se não desse trabalho. E, obviamente, isso responsabiliza mais as mulheres, ainda mais em culturas como a indiana. Então, eu não posso negar que eu me rebelo um pouco às vezes. Assim, em casa a gente divide muito, mas eu já me culpei muito. E eu acho que as gerações anteriores se culpam muito a gente, assim. Eu lembro de ser questionada sobre... Nossa, mas quando você vai viajar, quem que cozinha? Tipo... Hã? Não, mas como é que fica a sua casa quando você vai viajar? Tipo... Tem 2 pernas, tem 2 braços? Tipo, não entendi. Né? A gente responsabiliza muito essa figura feminina da casa, né? Pela criação dos filhos, enfim. Eu, toda vez que escuto o termo trabalho doméstico, me dá um... Porque essa mulher... E isso é tudo muito caso pensado. Aí entra a parte que as pessoas acham um pouco radical, né? A gente fez isso de propósito, porque se a gente remunerasse o trabalho doméstico, muito bem remunerado, a gente traria empoderamento econômico para as mulheres, o que traria uma igualdade de discussão, né? Então... discussão tem isso, cara. Tem aqui uma parte, de acordo com o relatório da Oxfam, mulheres e meninas indianas executam mais, olha esse número, mais de 3 bilhões de horas de trabalho não remunerado diariamente. Vamos fazer uma conta rápida aqui, vamos só arredondar o número. Vamos supor que tenha lá 1 bi, acho que a Índia deve ter 1 bi alguma coisa. 1 bi de pessoas, vamos cortar no meio, vai. Meio bi de mulheres. Meio bi de mulheres, 3 bi de horas, dá 6 horas por dia, cara, de trabalho doméstico. Mais ou menos, na média, assim, fazendo conta de padeiros. É isso. Não, e aqui, olha a última frase. É isso. Raramente a gente calcula isso e é visto como algo que a mulher tem que fazer por amor. Tipo, alguém ama lavar louça? Alguém ama limpar a casa? Tipo, não. Como assim por amor, né? Exato. E o que me chama a atenção, que é uma coisa... O artigo é bem legal, viu, cara? Acho que vale a pena até você dar uma circulada no seu Instagram depois para repercutir. O que me chama a atenção, assim, e o que eu vou falar é meio que geracional, né? Tem algumas relações, né? Tem o marido e a mulher, mas tem os irmãos, né? Os irmãos são jovens de uma outra geração que já nasce teoricamente dentro de um contexto onde esse tipo de discussão já é um pouco mais bem estabelecido socialmente, mas os meninos também não fazem, ainda não fazem, né? Talvez a gente estivesse... Eu queria te fazer uma pergunta, cara. Você acha que a gente discute isso muito no âmbito marido-mulher, mas você não acha que também tem uma discussão ali de garotos na fase adolescente que talvez a gente deveria... tem uma discussão que ela é difícil porque ela é mais enraizada, mas esses meninos que estão vindo agora, será que eles têm essa consciência? Eu estou fazendo uma pergunta porque de fato eu não sei, eu não tenho amigos ou meninos nessa faixa etária, primos, sobrinhos, que eu conviva. O que você acha disso? Você acha que isso ainda continua assim? Tem esse tipo de perspectiva na juventude? Eu não faço muita ideia. Eu também não sei. Eu acho que a gente está criando uma geração muito mais consciente, Fá. Assim, eu tenho muita confiança. Quando eu vejo as meninas conversando, tipo... Eu conto sempre essa história. Uma vez mandaram uma mensagem. Nós somos do coletivo feminista
do Colégio Santa Cruz. Nós adoraríamos que você viesse conversar. Aí cheguei lá, Fábio, tipo, quem me escreveu? Eu achei que a professora tinha escrito e-mail. Quando eu cheguei lá, era tipo, as meninas de 10 anos, sabe? E tipo, Camila, você é adepta do feminismo clássico ou do radical? E eu, tipo, que é isso? Tipo, isso me chocou muito, assim, eu achei muito legal o fato de uma guria com 10 anos tá discutindo, tipo, eu tenho liberdade com o meu corpo, e não sei o que, eu, tipo, caraca! Enfim, eu acho que a nova geração tá vindo diferente, até porque nós, mulheres, milênios, estamos criando essas crianças, né? Então, eu não acho que eu vou fazer... Talvez eu recaia em algum tipo de preconceito estrutural, né? Algum tipo de diferenciação estrutural, mas eu vou tentar não deixar esse estereótipo passar para frente, né? Então, eu acho que está melhorando, não tem como não melhorar. Cara, assim, vou pegar o lance, vou resumir aqui, tá? Caricaturalmente. Então, eu acho que se a gente pegasse só o exemplo de limpar a casa do lance da louça, eu vou dizer que eu acho que as coisas não estão mudando muito. Acho que os meninos não têm esse tipo de contribuição, assim. Pelo pouco que eu, enfim, vejo, falo com os meus amigos e tal, mas, enfim, Não, tomara. Não, tomara não. Eu acho que não está mudando na base. Está mudando? Os meninos não. Eu acho que os meninos têm uma discussão, eles são mais sensíveis às causas, mas eu ainda acho que existe uma catalogação do que é trabalho de mulher e trabalho de homem. Eu ainda acho que existe. Eu acho que a evolução ela está no campo da filosofia, do debate, da sensibilidade. Mas quando vai no vamos ver mesmo, ok. Debater, ok, você está sensível, mas na hora de fazer as coisas aqui, ainda existe coisa de homem, coisa de mulher. Eu acho que ainda não mudou tanto. Posso estar muito enganado, gostaria de estar, quero estar. Precisamos de empirismo. Aqui tem mais duas coisas para fechar. Uma das mulheres que é entrevistada fala: muitas me perguntaram como ele poderia cozinhar ou limpar. Muitas, na verdade, elogiavam seus maridos por serem educados. Diziam: ele é muito gentil. Qualquer coisa que eu cozinhe, ele come sem reclamar. É demais, né? Bom, e aí tem, para terminar, para você ver um nível, né, cara? Quando a gente acha que o mundo está super conectado, ele está, de fato, ainda tem alguma... A última frase é assim, uma das entrevistadas, ela diz que está esperançosa, porque o Modi, que é o primeiro-ministro indiano, ele tem uma base de apoio forte entre as mulheres. E olha a comparação que ela faz. Quando a estação das chuvas começou, ele falou sobre tosse e resfriado. Então, por que ele não pode falar sobre igualdade de gênero? Tem tanta coisa nessa frase, tem uma ingenuidade, uma pureza... E tem uma questão intrincada social na Índia que ela é meio que impensável, né? Porque a gente compara coisas de naturezas muito distintas, quase como se a gente acreditasse, olha, por que ele não poderia intervir? É quase como se fosse uma súplica, mas uma súplica muito gentil ainda, muito nada ofensiva, nada agressiva, é do tipo, por favor, você falou de tosse e resfriado, fala também do trabalho doméstico. É muito... Tudo que tem nesse artigo conversa, as imagens, as falas, tudo nesse artigo dá para desdobrar em várias teses aqui de mestrado. Mas só para resumir, foi a Silvia Federici que escreveu o livro que você disse, O Caliban e a Bruxa. Tá aqui, ó. Olha essa edição linda, essa edição é muito bonita, ó. Ela é colorida. Boa. Ela é linda. Boa, pessoal. Leiam, estudem, desconstruam para construir em cima. É só assim que dá certo. Exato. Episódio longo, mas vai ser longo mesmo. Vai ser longo mesmo. E a gente hoje fez com todo o carinho do mundo, como a gente faz sempre. 5 boas reportagens aqui para que a gente fique nesse sábado frio aqui na Finlândia. Nosso lugar. Se tiver frio aí na sua casa. Enfim, o Baião também está disponível em podcast. Então, bota um fonezinho, ouve lá, consulta as reportagens, aplica uma nova lente sobre tudo que você lê, sobre tudo que você consome. Tem educação, tem conhecimento em tudo, desde um operador de foco, uma operadora de foco, passando pela claquete, pelo Stanley Kubrick, e chegando aqui nas mulheres indianas, que até para reclamar são carinhosas, deveriam ser um pouco mais porrada, né, cara? Mas, enfim, mostra um pouco ainda de uma espécie de doçura. Aliás, o Absorvendo o Tabu é uma das coisas mais lindas que tem, mais tristes ao mesmo tempo, né, cara? Mas, enfim, isso fica como dica para vocês todas. É isso. Beijo, boa. Adorei. Até mais.